registrar o dia de ontem, que é o Dia dos Trabalhadores, mas é necessário também retomar um pouco da história desse dia, porque tem muita semelhança com o que está acontecendo no cenário brasileiro em termos da política e também de todo o modelo econômico. Nesse sentido, eu peço à Cenoplastia que coloque algumas imagens, né, de toda a mobilização internacional no Dia do Trabalhador em defesa da democracia no Brasil, que passa pela defesa e a liberdade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essas imagens e esses textos, eles foram e estão sendo divulgados pela TV dos Trabalhadores, né? TV dos Trabalhadores, que a partir de hoje passa a ser transmitida pela NET. Então, aqui é um grande ato ontem, onde talvez, Ivan, que é da minha geração, né, talvez no Brasil, pela primeira vez, nós conseguimos que toda a classe trabalhadora, através das suas entidades, que são as centrais, né, as centrais, elas têm uma composição de federações e sindicatos. As 7 centrais, elas se uniram e todas as lideranças estavam em Curitiba, onde aconteceu esse grande ato em defesa da liberdade de Lula e, acima de tudo, em defesa da democracia e pela revogação de todas as medidas e leis que prejudicam os trabalhadores, que prejudicam a população, que já são mais de 300 mil famílias que perderam o Bolsa Famílias. Bolsa Família são dezenas e centenas de trabalhadores que perderam sua licença no INSS, né, e que estão passando por necessidade. Então, é toda uma política de subtrair os direitos sociais, políticos e econômicos da maioria da população que compõe a classe trabalhadora. Então, eu peço também que passe as demais imagens. Pode passar? Não conseguiu a parte... Bom, na verdade, eu pedi para passar todos aí, da TVT. Explodem pelo mundo. Em todas as regiões, centrais sindicais, movimentos sociais, estudantes e apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva promovem manifestações por Lula livre e pela volta da democracia ao Brasil. No Panamá, os manifestantes foram para a frente da Embaixada Brasileira em Cidade do Panamá. Parlamentares, deputados do Parlamento do Mercosul, movimentos sociais e sindicais protestaram em frente à esplanada do Parlamento Europeu de Bruxelas, na Bélgica, pela liberdade de Lula. Na Inglaterra, diante da Embaixada do Brasil em Londres, na capital inglesa, manifestantes ingleses, portugueses e de outras nacionalidades se juntaram aos brasileiros para gritar Lula livre, Free Lula, estamos com Lula, aumentando a pressão internacional e denunciando a injustiça e o isolamento do país no cenário internacional. Trabalhadores e trabalhadoras da Colômbia e Brasil protestaram hoje em frente à Embaixada do Brasil em Bogotá por Lula livre e por direitos. Em Portugal, o ato aconteceu na porta da Embaixada do Brasil em Lisboa. Os manifestantes protestaram contra a prisão política do ex-presidente Lula e em defesa da democracia. Com a força do povo, democracia de novo. Na Suécia, o grupo Braçar, Brasileiros na Suécia pela Democracia e contra o Golpe, fez ato em frente à Embaixada do Brasil em Estocolmo e pediu liberdade para Lula. Em El Salvador, os manifestantes se reuniram em frente à Embaixada do Brasil em defesa da liberdade de Lula e pela democracia. Nas ruas de Roma, na Itália, também se ouvia Lula livre. Sindicatos de 25 países da África subsaariana em apoio e solidariedade a Lula. Até as notas de euro já foram decoradas pedindo a liberdade de Lula. O mundo reconhece que sua prisão é política. No Peru, participantes da Cúpula dos Povos em Lima demonstraram solidariedade a Lula. Além disso, deram apoio à Revolução Bolivariana, à Venezuela e a Cuba. O grito pela liberdade de Lula também ecoou em Quito, no Equador. Pablo
Agustín Duy, deputado do Podemos da Espanha, realizou discurso na Câmara dos Deputados espanhola contra o golpe no Brasil e pela liberdade do Lula. Na Holanda, o grito por liberdade a Lula e volta da democracia no Brasil ecoou em Amsterdã. O secretário-geral adjunto da Internacional de Serviços Públicos, David Boyce, falou em defesa da liberdade de Lula. A instituição representa 20 milhões de trabalhadores e trabalhadoras em 163 países. A sua prisão às presas, neste exato momento, tudo atropelado, é uma jogada da direita, como o Supremo contudo, para tirar Lula das eleições presidenciais de outubro. No México, camponeses e camponesas exigiram liberdade para Lula durante ato que reuniu centenas de pessoas. O coletivo BLF da Irlanda fez ato em Dublin pela liberdade de Lula e destacou o caráter político da prisão do ex-presidente e a blindagem da justiça a corruptos notórios como Aécio Neves e Michel Temer. Bom, e aí eu quero fazer uma retomada desse dia. Porque, na verdade, esse dia passou a ser um dia universal. Ele acontece a partir de uma grande luta dos trabalhadores da indústria, os proletários de Chicago, em 1885, quando você tinha ainda uma jornada exaustiva de 10, 12, 14 horas. E vai ser em Chicago, e tem um dado interessante, que o Breno Altman, que é um jornalista e historiador, coloca ontem. A fala dele foi retomando, eu vou usar os dados aqui, retomando essa história e mostrando a semelhança em termos de que a elite, né, e a classe dominante, como é que ela joga calúnia, difamação, prende e mata, né, e passa para o mundo uma outra versão. E nesse sentido, por exemplo, Chicago não tem nenhuma homenagem aos mártires de Chicago. Os Estados Unidos é um dos poucos estados, um dos poucos países que não se comemora o Dia do Trabalhador. E foi de lá que surgiu exatamente essa data. E é uma data que era o 1º de maio, naquela época, no século XIX, os norte-americanos empresários, era a data que terminava toda a análise contábil, portanto, os contratos também trabalhistas encerravam naquela data, e os novos contratos também iniciavam naquela data. E aí, os trabalhadores de Chicago deliberaram uma intensa mobilização e tiveram como meta, no mínimo, 2 anos de luta para conseguir a redução da jornada de trabalho. Em 1986, no mês de maio, dia 1º de maio, deflagra-se uma grande greve em Chicago, liderado por uma fábrica, e depois ela se expande. Essa greve vai ter uma adesão de mais de 350 mil trabalhadores, e é no dia 3 de maio, naquele tempo os Estados Unidos também não tinham organizado Polícia Federal, toda uma polícia de Estado, e eram os investigadores, os detetives particulares que protegiam a elite, né, e protegiam o Estado. E esses detetives entram, né, adentro dessa fábrica, nessa movimentação, e essa movimentação ela se dá porque os trabalhadores resolveram enfrentar, né, os mercenários que estavam sendo pagos e eram chamados fura-greve, e aí os detetives entram armados e matam 3 trabalhadores. No dia 3, esses trabalhadores morrem. No dia 4, todos os trabalhadores se reúnem na praça de Chicago, chamada Praça Reimark, e nesta praça eles vão fazer o ato de protesto. E aí a polícia vem, né, reprimir o ato, e surgem bombas. E a versão do governo é que aquelas bombas eram dos trabalhadores e que, portanto, aquelas bombas mataram 7 policiais. Na ocasião, muita gente foi presa, e dessas prisões, 6 foram condenados à morte, à forca, né, e 3 à prisão perpétua. Isso em 1986. E um ano depois, em 1987, 5 foram enforcados. Por que 5? Porque um suicidou-se antes do enforcamento. Então, 5 foram enforcados. Em 1893, o governador, né,
do estado onde está situado Chicago, Illinois, reconhece que aquelas bombas e quem matou foi a própria polícia, com ordem do secretário de Segurança Pública, para criar o fato contra os trabalhadores, e aí os trabalhadores já tinham morrido. Sem nada ter feito, já tinham morrido. E aí, ele não senta todos, solta os 3 que tinham prisão perpétua, dá o perdão, mas a ideologia do capital norte-americano é tão forte, no sentido de criminalizar, no sentido de dominar o mundo, que é um dos poucos países do mundo que ontem não teve a celebração e a apresentação da pauta dos trabalhadores, que faz parte da praxe dos trabalhadores, no dia 1º de maio, apresentar sua pauta. E a pauta dos trabalhadores do Brasil é Lula livre, retorno da democracia, revisão de tudo que nós perdemos no campo do direito trabalhista, no campo do direito social. E aqui em Sergipe, além dessa ampla pauta, entra especificamente a revisão, o reajuste salarial dos trabalhadores do serviço público, a reestruturação de carreira dos professores e também a Central Única dos Trabalhadores colocou como pauta, né, a defesa da FAFEM. A partir de ontem, entra na pauta da Central Única dos Trabalhadores a defesa dessa fábrica estratégica, porque nós não podemos aceitar nem o fechamento, nem a privatização dessa fábrica. Ela é estratégica para a população brasileira e principalmente para a população sergipana e baiana. Ela é estratégica para o pequeno produtor, mas ela é estratégica também para o grande produtor. Ela é estratégica para toda uma cadeia produtiva. Ela é estratégica para a qualidade de vida da população sergipana, que passa por melhoria da segurança alimentar. Portanto, no dia de ontem nós tivemos 2 atos, como eu já tinha anunciado aqui, e a Central Única dos Trabalhadores coloca na pauta, além de toda essa reivindicação unificada, também a defesa da nossa FAFEM. E no dia 22, agora de maio, nesse período de defesa do trabalhador, é um mês de defesa do trabalhador e de defesa da liberdade de Lula. No dia 22, à tarde, às 17 horas, nós vamos estar aqui entregando o título a 2 grandes operários que lideraram, que implementaram, que criaram, juntamente com o companheiro Goizinho e vários companheiros dos bancários, dos petroleiros, mas 2 que eram líderes do Sindiquímica, que é o companheiro Rômulo e o companheiro Adnilson. Todos 2 foram presidentes da Central Única dos Trabalhadores nos seus primeiros momentos, né? E até a década de 90 eram 2 grandes lideranças, 2 quadros intelectuais orgânicos dos operários desse estado e que serão reconhecidos no dia 22, reconhecendo, portanto, a grande luta que foi travada em defesa da FAFEM, em defesa da Petrobras e que continua diante agora das grandes ameaças que essa fábrica sofre e que principalmente a Petrobras sofre, sendo mudado totalmente o objetivo da Petrobras. Enquanto Lula determinou que a Petrobras, como estatal estratégica para o Brasil, toda a sua acumulação de riqueza, grande parte, seria dedicado à educação e à saúde, infelizmente o governo golpista Temer, ele muda totalmente e está entregando ao capital norte-americano essa grande riqueza nossa. Para terminar, infelizmente hoje nós perdemos uma grande liderança sindical, um assentado do assentamento Morro do Chaves em Propiá, e é o nosso Antônio Baldarac, assim que ela era conhecido, militamos muito juntos, fundamos a Central Única dos Trabalhadores em Sergipe. Ele já estava com a idade avançada, infelizmente hoje ele partiu. E aqui é a nossa homenagem a todos os assentados do Morro do Chaves, a partir dessa grande liderança, cujo nome, na verdade, é Antônio Gomes de Souza, mais conhecido por Antônio Baldarac. Amanhã, com certeza, essa casa vai estar aprovando o nosso requerimento, porque quando nós tomamos conhecimento, a partir do padre Isaías, aqui já tinha fechado o horário dos requerimentos.
Portanto, fica aqui a nossa solidariedade, o nosso abraço fraterno aos seus familiares, mas a toda a comunidade, porque ele foi o líder, não só do assentamento do Morro dos Chaves, ele foi uma grande liderança, acompanhando Dom José Brandão, né, em toda aquela região do bairro São Francisco, em defesa da reforma agrária. Então fica aqui a nossa solidariedade, nosso abraço fraterno a todos que lutam pela distribuição da riqueza, pela distribuição da terra. Era isso, senhora presidente, senhores e senhores.